Hoje vou estar falando para vocês a respeito de um novo curso que a gente está lançando aqui na Selga, e durante esse programa eu vou fazer uma pequena demonstração para que vocês sintam um gostinho de tudo que vai rolar aqui durante algum tempo. Hoje nós vamos falar sobre lãs e linhas. Aguardem! Hoje nós vamos aprender a fazer essa linda coruja com termocolante da Decore Fix. Não sai daí! Olá, meu nome é Wagner de Souza, eu sou professor, facilitador aqui da Selga na área de desenho artístico e desenvolvi algumas técnicas durante alguns anos praticando e aprendendo com outros profissionais, e gostaria de convidar você para poder fazer parte aí de um processo de aprendizagem conosco. Durante as aulas a gente vai estar ministrando aí um pouco sobre realismo, a prática de você pegar um objeto real e transferir ele para o papel. O material é um material muito simples: papel, lápis, borracha, e de vez em quando a gente utiliza um esfuminho também. O desenho ele pode servir como uma terapia ocupacional, Durante alguns tratamentos os médicos recomendam esse tipo de prática como terapia ocupacional. E existem algumas áreas, algumas lacunas no mercado que podem ser preenchidas com desenho real. Por exemplo, de casamentos, a pessoa faz lá um retrato dela, produz em desenho e coloca exposto lá durante a festa. Serve como base também para a caricatura. O desenho também pode servir como base para outras profissões, como um ponto de partida para pintura, para maquiagem, para até mesmo a fotografia também ajuda bastante, ajuda no processo de criação em outras artes também. Nossos encontros vão estar acontecendo toda terça-feira, das 13 até as 15h20 e das 15h30 até as 17h50. No decorrer do curso, estaremos ensinando aí um pouco de realismo, traço, luz e sombra, perspectiva, técnicas de sombra, um degradê. O aluno pode trazer fotografias de pessoas conhecidas, amigos, parentes, e durante o período das aulas utilizar esses materiais para a gente poder produzir. Ou seja, ele aprende fazendo. Quando ele começa a desenhar, ele já começa a produzir algo. O desenho real ele serve como base para muitas outras profissões. O maquiador precisa conhecer um pouco de desenho. Um cabeleireiro precisa conhecer um pouco de desenho. E eu vou fazer aqui uma demonstração bem rápida, bem fácil, bem simples. É lógico que nas aulas a gente aprende a trabalhar com medidas para que o desenho fique mais preciso, mas vou trabalhar aqui um desenho simples para vocês verem mais ou menos como que se dá esse processo de aprendizagem, de produção do desenho. Inicialmente estou fazendo aqui um esboço do desenho. Nas aulas a gente trabalha com fotografias, porque quando a gente trabalha em cima de um desenho a gente corre o risco de copiar também os erros do desenhista que fez. Por mais preciso, por mais perfeito que pareça o desenho, vai ter sempre o seu erro, comparado à fotografia. As medidas facilitam a gente localizar onde está a linha, onde estão as curvas. Durante as aulas a gente procura retirar a opinião do aluno a respeito da fotografia, ou seja, quando ele observa ele não pode ver
olhos, ele não pode ver bocas, ele não pode enxergar nariz. Ele precisa ver traços, linhas, curvas, luz e sombra, para que ele possa colocar o que ele está vendo e para que ele possa ver como realmente é e não a opinião dele. Existe uma base para a gente poder começar com ele, mesmo se ele não souber fazer nada ainda, mesmo que ele não tenha nenhum contato com o desenho, embora existem níveis de aprendizado, né? A gente precisa considerar isso, mas ele pode chegar cru aqui, pegar os exercícios, levar para casa, aprender, desenvolver um pouco de técnica sozinho e trazer para a gente conferir durante as aulas. Isso acelera um pouco o processo, mas ele consegue desenvolver sim, ele pode chegar cru e aprender alguma coisa. A motivação é uma das ferramentas que a gente utiliza mais durante o período das aulas. Então a gente procura ter um pouco de paciência com os erros, né? O aluno pode errar sem problema nenhum, né? Que ele pode estar desmanchando, fazendo de novo, ele pode recomeçar o desenho se ele quiser, se ele se sentir mais à vontade. A gente procura trabalhar com bastante cuidado para que o aluno se desenvolva. O objetivo é ele sair daqui desenhando, mesmo que no início ele tenha um pouco de limitação, um pouco de dificuldade para poder produzir. O realismo ele tem um diferencial a respeito de outras técnicas. Embora ele sirva como base, por exemplo, para a caricatura, ele tem o seu diferencial porque ele trabalha com imagens reais e ele expressa de uma maneira fiel ao modelo que está sendo utilizado. A caricatura, no caso, ela mesmo utilizando um desenho real, ela vai distorcer um pouco. Ela brinca um pouco com o humor e com o sarcasmo, né? A linguagem utilizada para poder expressar algo através daquele desenho. Existem alguns macetes que a gente ensina durante o período de aula, como por exemplo, para a gente não sujar o desenho. O mais recomendado é que se comece o desenho daqui para lá, para quem é destro. Se for esquerdo, canhoto, ele utiliza de lá para cá. Mas como aqui a gente está com o desenho feito pela metade, a gente utiliza aqui uma folha, é um outro recurso que a gente utiliza também, para poder apoiar em cima e não sujar o desenho, já que o grafite ele é bem macio, então a tinta dele espalha no papel e pode fazer com que ele fique sujo, né? Já que o desenho ele precisa ser uma prática extremamente higiênica para que tenha uma qualidade bacana. Durante o processo de aprendizagem, alguns macetes, técnicas vão sendo ensinadas naturalmente no processo de produção. Uma delas é a ponta do lápis. Um espaço considerável de madeira
para que o aluno não corra risco de pegar na ponta e utilizar o lápis em pé, para que ele fique mais inclinado. Traços e, por exemplo, fios de cabelo que eu estou utilizando aqui, necessita sempre de uma ponta bem apontada. Mas, por exemplo, se for uma sombra que a gente for fazer, a gente precisa arriscar um pouco, apertar um pouco a ponta do lápis para que se crie uma espessura bem reta para a gente poder fazer a sombra. Repara que a ponta está ficando um pouco mais grossa e com isso a sombra não vai ficar riscada, vai ser uma sombra mesmo. E tem outros materiais que a gente utiliza para poder fazer a sombra, né? Mas de início a gente trabalha só com lápis, para que se consiga produzir isso sem o auxílio de uma outra ferramenta. Colorido, na diferença do grafite, que trabalha com preto e branco, ele diferencia apenas na questão da tonalidade, né? A técnica vai ser praticamente a mesma utilizada, porém vai diferenciar no material que a gente estiver utilizando. Exemplos é o lápis de cor, pode ser aquarelável ou não aquarelável. A diferença é que o aquarelável ele é mais macio. Ele pode ser misturado um lápis com o outro, ou ele pode ser utilizado o tom adequado mesmo. Ou pode ser o giz pastel também. O giz pastel ele trabalha um pouco com a mistura das cores. Aprender a desenhar é aprender a ver. O artista pinta, desenha, esculpe o que ele vê. Mesmo que ele veja de uma forma distorcida ou que não se enquadre aos padrões estéticos ou de realidade que a gente está acostumado, ele está vendo. Às vezes de uma forma particular, muito diferente do habitual, mas ele está aprendendo a ver. No realismo, por exemplo, a gente trabalha o tipo de questão onde você expressa o que está ali e nada mais. Existem casos específicos, como o realismo espontâneo, que dá uma mexida, meio que parecido com a caricatura. Mas precisa aprender a enxergar, precisa aprender a ver para que se produza esse tipo de material também. Bom, essa foi uma pequena demonstração de tudo aquilo que a gente vai estar ensinando aqui na Selga. Não se esqueça que nossos encontros vão acontecer às terças-feiras, das 13 até as 15h20 e das 15h30 até as 17h50. Te espero lá e muita arte para você.